Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Separei para essa rodada aqui, galera, 9 jogos, tá? 9 jogos, é uma grade razoável, não tá top, mas também não tá ruim, rodada ali nota 6,5, vamos dizer, né? E vamos ter 9 jogos nessa rodada. Final do vídeo tem bilhete pronto, logo em seguida bilhete de alavancagem, tá? Lembrando que o último vídeo aí que eu postei acho que foi esse daqui, né? Da quarta-feira, bateu o bilhete de alavancagem, bateu o bilhete da rodada. Aí tem os jogos agora de quinta-feira, vamos torcer para bater também. E outra coisa importante para vocês é que eu lancei esse vídeo novo aqui, galera. Estratégia aí para ganhar até R$100 por dia, uma estratégia 100% aí, onde você não vai ter mais prejuízo. É uma estratégia muito boa, precisa ter banca alta, tá? Pelo menos aí R$400, R$500. Mas vale a pena, assiste o vídeo completo aí, tá? São 22 minutos, mas são 22 minutos que vai agregar bastante na vida de vocês. Então confere aí que tá muito importante, deixa o like também, compartilha não só esse vídeo de palpite, mas esse vídeo aqui com essa estratégia também. Show! E vamos ao que interessa, né? Quem ainda não foi inscrito no canal já sabe, se inscreva, comenta, que é muito importante. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês, para a gente dar uma olhada na grade de jogos, né? Mostrar até para vocês aqui, que eu tava mostrando minha cara. Então o vídeo é esse daqui, tá? Melhor estratégia para ganhar até R$100 é esse vídeo aqui que eu lancei recente. Dá uma conferida aí que vale a pena, tá? E vamos lá, nessa rodada aqui a gente vai ter Campeonato da Arábia Saudita, né, o nosso sauditão, Campeonato Alemão, né, primeira, segunda divisão, Campeonato da Série A da Itália, holandês da segunda divisão, Campeonato Francês Ligue 1, né, que é a Elite, Campeonato da Irlanda e Championship da Inglaterra, né, segunda divisão aí do Campeonato Inglês. Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, galera, é o jogo do Sauditão, primeira rodada aí dessa nova temporada, né, 12h50 esse jogo. A gente vai ter o nosso querido e poderoso Al Hilal jogando em casa contra o Al Riyad. A gente vai ver os últimos 5 jogos do Al Hilal aí, contando Copa do Mundo de Clubes e Amistosos, né? São 3 vitórias, um empate e uma derrota, campanha boa, né? E do outro lado a gente tem o Al Riyad, 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, né? 4 desses jogos aí em amistosos, interclube, né? Amistosos preparatórios. Confronto direto são 3 vitórias do Hilal e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? Pagando uma odd de 1,13, odd que não vale a pena nem por reza, mas a gente tem aí a opção do primeiro tempo. Primeiro tempo aqui, por exemplo, pagando 1,40, aí já melhora. Tem mercado de gols também, vamos ver aqui, mais de 2,5 gols. Tá pagando pouco, só para completar bilhete aqui esse mais de 2,5 gols, tá? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence no primeiro tempo, tá? Al Hilal para vencer o primeiro tempo, vai estrear com o pé direito aí, vencendo em casa na primeira rodada. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Quem quiser arriscar, mais de 3,5 gols na partida ou mais de 2,5 gols para o Al Hilal, né? Que aí a odd aumenta consideravelmente. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 em casa, 3-1 para o Al Hilal. Agora o próximo jogo, a gente tem aqui Bundesliga 2, que é a nossa querida segunda divisão da Alemanha. A gente tem aqui o Nuremberg jogando em casa contra o Paderborn. 1h30 da tarde esse jogo, válido pela 4ª rodada, né? O campeonato que já iniciou aí, já teve 3 rodadas. E nessas 3 primeiras rodadas, o Paderborn visitante conquistou uma vitória, um empate e uma derrota, né? Tá aí no equilíbrio, 4 pontos aqui em 9º lugar. E o Nuremberg tá 100%, né? 100% negativo. 3 jogos e 3 derrotas, né? Perdeu na estreia por 1-0, depois por 1-0, depois por 2-1. Então aqui, galera, querendo ou não, o Paderborn pode surpreender e conseguir essa vitória fora de casa, né? Especialmente que o Nuremberg não está numa sequência nada legal, né? 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, enquanto o Paderborn tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Está numa campanha bem melhor, né, do que seu adversário. Confronto direto, o Paderborn venceu os últimos 3 jogos mais recentes, né? No total são 3 vitórias do Paderborn e 2 do Nuremberg, mas pelo momento que vai vivendo aí, não seria surpresa aí o Paderborn vencer, né? Tá pagando a odd de 1,98, talvez um empate nulo aqui, né?
a favor do Paderborn, talvez. Primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. Nuremberg vai sair pro jogo para tentar a primeira vitória e com isso vamos ter um jogo aberto aí com chance de gol para as duas equipes. Então ambos marcam aqui é excelente. A segunda opção que a gente pode estar pegando é a dica fora vence com empate anula, né? O Paderborn para vencer com aquele empate anula para dar aquela garantia extra. Possível placar para esse jogo 2-1 fora, 2-1 pro Paderborn. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Italiano Série A. A gente vai ter a segunda rodada, né? Vamos ter aqui Cremonese contra o Sassuolo, que não apareceu o escudo aqui, né? Deixa eu atualizar que eu gosto do escudo do Sassuolo, cadê? Não quer aparecer, só de sacanagem. Mas enfim, 3h30, 1h30 na verdade, né? 1h30 da tarde esse jogo, Cremonese vai estar jogando em casa. Nesse início aí de campeonato, a Cremonese já surpreendeu, né? Vencendo o Milan fora de casa por 2-1, tá? Fora de casa. Já o time do Sassuolo, que aqui aparece o escudo, né? Perdeu na estreia, perdeu em casa pro Napoli por 2-0, então vamos ficar ligado com essa Cremonese aí que jogou bem, né? Jogou bem. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Sassuolo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tá aparecendo o escudo do Sassuolo também, tá bugado. E no confronto direto, 2 vitórias da Cremonese, 1 vitória do Sassuolo e 2 empates. Então assim, é jogo que a Cremonese pode vencer, cara. 2,35, 2,36, até 2,37 a odd para a Cremonese vencer. Uma dupla hipótese aqui seria interessante, tá? Uma dupla chance aqui, por exemplo, paga quanto? 1,38, não é ruim não. Tá pagando até mais, né? Tá pagando aí 40. Então assim, vale a pena a gente pegar aí casa ou empate, né? Então a primeira opção aqui, casa ou empate, né? Cremonese ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Agora o escudo apareceu. 2-1 Cremonese, 2-1 casa. Talvez um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo do Sauditão, vamos ter aqui o Al Tawon contra o Al Nassr. Jogo 3 horas da tarde, válido também pela primeira rodada. Os últimos 5 jogos do nosso querido Al Tawon, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Enquanto o nosso querido e glorioso Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que vai chegar aos 1000 gols nessa temporada, se Deus quiser, tô torcendo para isso. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? No confronto direto aí tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Al Nassr, 1 vitória do Al Tawon e 2 empates seguidos, né? Isso nesse ano de 2025, né? Na última temporada aí ficou o empate de 1-1 nos 2 jogos, né? Jogando em casa, jogando fora de casa aí o Al Tawon. Então assim, aqui vamos pegar o mercado de gols que é mais seguro, né? Ainda mais que a primeira rodada, Al Nassr jogando fora de casa. Por mais de 2 gols e meio, por exemplo, aqui tá pagando uma odd boa, 1,44. Tá ótimo, até mesmo para pegar ao vivo aí e conseguir uma oddzinha acima de 1,50, né, para fazer a entrada simples, né? Então a primeira opção que eu deixo para vocês nesse jogo é a dica mais de 2 gols e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Al Nassr, 2 gols de Cristiano Ronaldo. Agora vamos aqui para a segunda divisão da Holanda. Segunda divisão da Holanda a gente tem o Den Haag contra o Helmond. 3 horas da tarde esse jogo, válido pela 4ª rodada. Nessas 3 primeiras rodadas, Den Haag vem na casa. Den Haag só fez 2 jogos, né? Venceu 1, empatou 1, né? Na estreia venceu em casa por 5-1 em 2. E no último jogo contra o Young Trash empatou 2-2. Já o Helmond já fez os 3 jogos, né? Uma vitória, 1 empate e 1 derrota. Na estreia perdeu em casa por Rode 3-1. Aí empatou depois contra o Algi 1-1. E na última rodada em casa venceu por 2-0 o FC Main. E aqui, galera, a gente vai ver os últimos 5 jogos do Den Haag, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o time do Helmond, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto, o Helmond costuma aí ter a melhor campanha, né? 3 vitórias do Helmond, 1 vitória do Den Haag e 1 empate. E o mercado de gols aqui acaba sendo interessante, né? Eu até acredito no favoritismo do Den Haag, ainda mais jogando em casa, né? Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida. E a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 3-0 casa. 3-0 para o Den Haag. Talvez um 3-1. Agora o próximo jogo aqui, Bundesliga, a elite aí da Alemanha, né? Primeira divisão do campeonato alemão. A gente vai ter o Hamburgo de volta para a elite, graças a Deus, né? O Hamburgo aí que ficou um tempinho na Série B, na segunda divisão, na verdade, né? E vai estar enfrentando o São Paulo, né? Que conseguiu se livrar do rebaixamento na última temporada, se eu não me engano. Foi o São Paulo que conseguiu se livrar? Não me recordo, mas enfim. Jogo 3h30 da tarde, válido pela segunda rodada. Nessa primeira rodada, as duas equipes empataram, né? O São Paulo empatou contra o Borussia Dortmund, né? Depois de estar perdendo 3-1
conseguiu buscar um empate 3-3 aí contra o Dortmund. E o Hamburgo, por sua vez, jogando fora de casa, ficou num empate 0-0 com o Mönchengladbach. O Borussia Mönchengladbach empatou em casa aí com o Hamburgo. Os últimos 5 jogos aqui do Hamburgo, 2 empates, 3 derrotas. Não tá na sequência boa, né? Tava aí na segunda divisão mesmo, né? E o São Pauli, 2 vitórias e 3 empates, né? O São Pauli, que na última temporada estava na elite, né? Conseguiu se livrar no finalzinho mesmo. Só para concluir aqui, né? Confronto direto, galera. O Hamburgo venceu 3 vezes, São Paulo venceu 1 e teve um empate, né? E costuma sair muitos gols na maioria dos jogos, né? E acredito que não vai ser diferente, né? Acredito que vai ser um jogo aberto, diferente da primeira rodada aí do Hamburgo, que ficou um empatezinho chato de 0-0. Acredito que nesse próximo jogo aí vai sair gols, né? Primeira opção aqui que a gente pode estar pegando é essa daqui, ó. Mais de meio gol no primeiro tempo, pagando 1,42. Na minha opinião, vai bater um golzinho no primeiro tempo. E a segunda opção, ambos marcam, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo. Vou arriscar 2-1 casa, 2-1 Hamburgo, tá? Mas eu tô com medo desse São Paulo. Mas como a gente pegou o mercado de gols, tá safe. Mas como placar exato aí, eu fico meio com o pé atrás aqui de botar um 2-1 Hamburgo ou talvez um 2-1 São Paulo. Mas enfim, vamos 2-1 Hamburgo aqui como placar. Lembrando que placar é só pra diversão, tá, galera? Não é pra você pegar e ficar botando dinheiro aí no placar exato, não. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, terceira rodada. Vamos ter o Lens jogando em casa contra o Brest. 3h45 da tarde esse jogo. Nessas duas primeiras rodadas aí, o Lens, 1 vitória e 1 derrota, e o Brest, 1 empate e 1 derrota, né? Acabou perdendo na última rodada pro Toulouse 2-0 e na estreia empatou em 3-3 com o Lille, né? Jogou aí com 6 gols. Já o Lens na estreia perdeu pro Lyon, em casa por 1-0, e no outro jogo buscou a vitória fora de casa contra o Le Havre 2-1. Os últimos 5 jogos do Lens, 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos do Brest, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto aqui, o Lens venceu 3 vezes, o Brest venceu 1 e teve um empate, né? E sempre costuma bater aí pelo menos 2 gols ou mais na partida, né? Então vamos dar uma olhada aqui no mercado de gols, como que tá esse mais de um gol e meio. Mais de um gol e meio, 1,31. Vale a pena pegar, tá? 1,31 vale a pena. Então, primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, né? Jogo ótimo para 2 gols ou mais. E a segunda opção, a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Lens. Agora, o próximo jogo aqui, Campeonato da Irlanda, a divisão Premier. Vamos ter aqui o Derry City contra o St. Patrick's. Jogo que acontece 3h45 da tarde. Jogo onde o Derry City, aí, na minha opinião, tem favoritismo, né? A equipe está em terceiro lugar, 45 pontos. E jogando em casa é uma equipe chata, né? 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Do outro lado, a gente tem o St. Patrick, que também vai fazer uma campanha boa, né? Especialmente que vem de 3 vitórias seguidas, né? Tá aqui 41 pontos. Fora de casa, 5 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vê que o Derry City venceu 3 vezes, St. Patrick venceu 2, né? Essas 2 vezes que o St. Patrick venceu foi jogando em casa, né? Então agora jogando fora de casa, eu acredito aí que o Derry City pode sim vencer esse confronto aí ou talvez empatar. Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa ou empate, né? Derry City ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, talvez um 2-1. E o nosso último jogo, 4 horas da tarde, a gente tem Championship da Inglaterra, né? Que é a segunda divisão aí do campeonato inglês. A gente vai ter o Leicester jogando em casa contra o Birmingham. Esse jogo aí, 4 horas da tarde, válido pela rodada 4. Nessas 3 primeiras rodadas, o Leicester venceu 2 e perdeu 1, né? Na estreia venceu em casa o Sheffield Wednesday, aí depois perdeu para o Preston e na última rodada venceu o Charlton fora de casa por 1-0. Já o Birmingham, 7 pontos, né? 2 vitórias e 1 empate. Na estreia empatou em casa contra o Ipswich. Aí depois venceu fora de casa o Blackburn e depois venceu em casa o Oxford Knight por 1-0, né? O confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Leicester venceu as 5 vezes aí, né? Dos últimos 5 jogos venceu as 5. Então, querendo ou não aí, Leicester tem favoritismo para vencer ou talvez empatar, né? Esse jogo tá com cara de empate, né, galera? Tá com cara de empate. Mas vamos pegar o favoritismo aqui pro Leicester, né? Primeira opção aqui, casa ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um empate de 1-1 ou talvez um 2-1 Leicester, tá? Eu acho que são os dois placares que pode acontecer, 1-1 ou 2-1 Leicester, tá? Mas a princípio os palpites aí, casa ou empate e mais de um gol e meio, fechou?
Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sexta-feira. Como eu falei para vocês, a grade não tá tão ruim, mas também não tá boa, né? Tá uma grade razoável. E vamos torcer aí para ter aí pelo menos 70, 75% de acerto nos nossos palpites e no nosso bilhete ter 100% de acerto, né? E vou estar deixando para vocês a seguir aí o bilhete da rodada e logo depois tem o nosso bilhete de alavancagem que eu vou fazer aí pra gente brincar, tá, galera? E nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui para essa rodada de sexta-feira, né? O nosso bilhete da rodada, a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo, campeonato italiano, jogo entre Cremonese e Sassuolo, a gente pegou Cremonese para marcar um golzinho aí, dependente do resultado final, tá? Cremonese tem que marcar um golzinho nesse jogo, pelo menos. Aí o segundo jogo aqui, Campeonato Arábia Saudita, Al Tawon e Al Nassr, a gente pegou o Al Nassr para marcar 2 gols, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Campeonato Alemão, Hamburgo e São Paulo, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,19, a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$219,49. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green para essa sexta-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês aí o nosso bilhete de alavancagem, né? Ou bilhete seguro, como vocês preferirem. E o nosso bilhete ficou assim, ó. A gente pegou aqui, galera, 3 opções no nosso bilhete de alavancagem, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato Arábia Saudita, Al Hilal contra o Al Riyadh. A gente pegou aqui o Al Hilal para ter mais de um escanteio no primeiro tempo, tá? No caso, o Al Hilal tem que ter 2 escanteios ou mais no primeiro tempo. Aí o segundo jogo aqui, Cremonese e Sassuolo, a gente pegou aqui ambas equipes para receber um cartão, pelo menos, tá? Cremonese tem que receber um cartão, seja amarelo ou vermelho, a mesma coisa Sassuolo, né? Tem que receber um cartãozinho pelo menos, né? Aí o terceiro jogo aqui, Campeonato Alemão, Hamburgo e São Paulo, a gente botou aqui o visitante, né? O São Paulo para ter pelo menos um escanteio no primeiro tempo. Aí no final aqui a gente teve nossa odd de 1,41, né? Nossa odd segura. A gente pode estar aí simulando aqui com R$100 para voltar R$141,16, né? Ou você pode estar utilizando aí um valor mais baixo para iniciar a alavancagem de banca, ou você que já está fazendo aí, já está tendo uma sequência, pode estar utilizando aí os juros compostos, né? Que é o valor do investimento mais o lucro, para estar dando continuidade à alavancagem de banca. Fechou, galera? Então nosso bilhete de alavancagem aí, nosso bilhete seguro ficou desse jeito aqui com essa odd de 1,41. Fechou, galera? Vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante seu comentário, tá? Deixa aí sugestão, elogio, crítico, o que tá achando aí dos conteúdos que eu tenho postado aqui, tá? O seu comentário é muito importante para eu melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês, tá? Principalmente sugestões aí são sempre bem-vindas. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!